jogador para o jogo contra o Deportivo Táchira na próxima terça-feira em São Cristóvão. Vale lembrar que é a estreia do Neymar, ou melhor, a estreia do Santos na Libertadores 2011. Será que o Adilson consegue contar com o Neymar já para terça-feira? Se bem que ele já está ali pela região, né? Se vai contar com ele eu não sei, né? É uma situação complicada, ele tá na seleção sub-20 ainda, mas eu creio que sim, né? Um jogo importante, né? Vale Libertadores, mas se não der, o Santos tem outros jogadores, né, de muita qualidade, o Diogo, o Zé Love que voltou, e o Deportivo Táchira não é nenhum bicho-papão, né? Então não vou falar que dá pra entrar com o Keyson, porque o Keyson não consegue jogar no Campeonato Paulista, então sequer numa Libertadores, mas o Santos tem o Diogo e tem o Zé Eduardo que dá pra suprir a ausência do Neymar diante do Deportivo Táchira. Maravilha, vamos sair do Santos então, vamos falar agora as coisas do São Paulo. O tricolor do Morumbi que está com o sinal amarelo com relação à sua defesa. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Bom, David, nós debatemos ontem a respeito disso e, como se não bastasse, o Miranda cutucou o esquema tático adotado pelo Carpegiani. Quer dizer, Dagoberto reclama publicamente do homem. Agora o Miranda. O Carpegiani reclama das contratações feitas pela diretoria. E aí, para um time que sempre se gabou por nunca ter crise, o negócio tá mais escancarado do que se pensa, né? Crise ainda não, né? São Paulo é difícil ter crise no São Paulo, né? Nós sabemos disso. Crise realmente há no Corinthians, né? Aliás, tudo no Corinthians tem peso 2. Seja pro bem ou seja pro mal. No São Paulo já é um pouco mais complicado. Mas a verdade é que tá um show de reclamações lá dentro, né? Jogador que discute com o treinador em público, que leva outras coisas, mas enfim. Realmente o esquema tático da equipe de São Paulo hoje é a priorização do sistema ofensivo, né? E ainda precisa se acertar o sistema ofensivo, né? A partir do momento que o Fernandão começar a jogar a bola e na posição certa, quem sabe o São Paulo consiga render um pouco mais. Por hoje, o sistema defensivo da equipe de São Paulo é realmente um pouco exposto. Bom, o zagueiro Bruno Vini passou por cirurgia na manhã de hoje. Ele que sofreu uma lesão no pré-olímpico, né? Lá no Peru. E lembrando que ele foi operado pelo René Abdala no Hospital do Coração, no HCOR. A lesão foi na fíbula do jogador, né? Na perna direita. E o jogador ficará aí 3 meses fora dos gramados. Pelo menos essa é a previsão, numa cirurgia que durou cerca de 40 minutos. E então o Bruno Vini segue aí fora do São Paulo, quer dizer, é um zagueiro que poderia ajudar aí o Carpegiani nesse decorrer aí de campeonato, Copa do Brasil. E muito, vinha num bom momento na seleção sub-20, vinha sendo um dos destaques desse sistema defensivo da seleção brasileira, vinha jogando muito bem, passando confiança e com certeza já estava sendo visado pelos dirigentes da equipe de São Paulo, já que o Miranda vai embora, né? Foi contratado o Rodolfo aí, que é um jogador mais experiente, mas o Vini também poderia entrar nessa briga aí sem dúvida nenhuma. Vinha num bom momento, né? E a contusão, tudo bem que contusão nunca é bom, né? Mas a contusão chegou em hora errada. Bom, sem dores, o Rivaldo retornou aos trabalhos na manhã de hoje. Deve ser aí figura carimbada aí para a próxima rodada. E o São Paulo também, pelo menos a informação que a gente tem lá, ainda em cima desse problema que se tornou a defesa do São Paulo, é a seguinte: o zagueiro Alex Silva, que tem contrato até 31 de junho, ou melhor, 31 de julho, a diretoria já começa a se movimentar para prorrogar o seu empréstimo junto ao Hamburgo da Alemanha. Porém, a tática de antecipar a renovação não se aplica ao volante Rodrigo Souto, que tem seu vínculo apenas em agosto. Quer dizer, o Alex Silva fica até julho e o Rodrigo Souto ficaria até agosto. Quer dizer, de repente o Rodrigo Souto pode também deixar o São Paulo aí no meio do ano, né? O Rodrigo Souto que não foi o mesmo do Santos. Ele foi um jogador no Santos e no São Paulo foi um jogador completamente diferente do que foi no Santos. E eu não sei, Juliano, se foi
pelo esquema tático. Mas o Rodrigo Souto foi um jogador totalmente diferente do Santos do que foi no São Paulo. Legal. Bom, falando ainda de jogadores que podem sair, jogadores que podem chegar, tem um que ainda busca o seu espaço no time do São Paulo, que é o Marcelinho Paraíba. E ele fala justamente sobre isso, sobre em buscar o seu espaço ou firmar o seu espaço neste time do São Paulo. Tem um contrato até dezembro, mas deixei bem claro que eu vim para o São Paulo, voltei para o São Paulo para jogar, né? O ano passado eu tive poucas oportunidades e acabei querendo sair, fui emprestado para o Sport e esse ano eu vim com a esperança de ter alguma chance e felizmente até agora a chance não apareceu, mas é como eu falei, tem que ter paciência, tem que aguardar, o campeonato está apenas começando, o ano está começando agora, mas é o que eu falei, tem que trabalhar firme, duro, não desanimar em momento nenhum. Eu tenho certeza que a oportunidade vai aparecer e quando aparecer, o Marcelinho vai estar pronto para agarrar essa oportunidade da melhor maneira. Tá aí, este é o Marcelinho Paraíba falando aqui no programa Hora do Esporte. O duro né? Quando que essa oportunidade vai aparecer, né, David? As oportunidades pro Marcelinho vêm aparecendo, ele que não vem aproveitando, né? Não foi o mesmo jogador que jogou no Coritiba, foi emprestado ao Sport na Série B do ano passado, no final da Série B do ano passado jogou bem no Sport. E no São Paulo não consegue ser o mesmo jogador de grande qualidade técnica. As oportunidades vêm aparecendo, ele que não vem aproveitando e vem perdendo espaço para essa molecada aí da equipe do São Paulo. Bom, vamos saindo do São Paulo então, vamos falar agora as coisas do Palmeiras. O Alviverde de Palestra Itália, líder do Campeonato Paulista. Bom, senhores, é justo falar que o sinal amarelo, o sinal de alerta, já está aberto no time do Palmeiras ou é prematuro? Para mim é prematuro, Juliano. A gente está na 8ª rodada do campeonato, a gente tem que esperar até a 11ª, 12ª rodada, que aí a gente vai ver qual é o poder de decisão dos times. Apesar que o Palmeiras sente muita falta do Valdívia e do Lincoln. O Lincoln que pode até voltar, está mais perto de voltar do que o Valdívia. Mas o Palmeiras ainda sente muita falta desses jogadores de meio campo. Bom, quem fala sobre isso é o Marcos Assunção. Para ele, o elenco tem sim que acender um sinal de alerta e não deixar a sequência do Campeonato Paulista atrapalhar o time do Palmeiras, principalmente depois que o time perdeu para o maior rival, o Corinthians, no último domingo no Pacaembu. Teremos aí a semana inteira para conversar sobre isso. Não só conversar, mas como treinar também. Finalizações, né? Então vamos ter bastante tempo para falar e treinar sobre tudo o que aconteceu no jogo. E agora é pensar no americano. O que passou, o Corinthians passou, cara. Não adianta a gente ficar remoendo, não adianta a gente ficar pensando no que fizemos de bom ou de ruim. O importante é fazer uma boa semana de treinamento e conseguir a vitória diante da Americana. Isso é importante. Só assim vamos esquecer essa derrota para o Corinthians, porque se tivermos um resultado adverso, mais uma vez, será aí as coisas já começam a se complicar. Meu caro Júlio César Oliveira, falando Marcos Assunção, ele está certo nas palavras? Não, para mim os jogadores ainda, o Marcos Assunção está certo. Só que para mim o Palmeiras ainda tem que esperar um pouco, até pela 12ª rodada do Brasileiro, porque aí, David Xavier, os times vão mostrar o seu poder ofensivo. Mas o Palmeiras não pode esquecer que o time do Palmeiras ainda está carente em algumas posições. Perdeu o Dinei agora, contundido, vai ficar 3 meses parado. E a diretoria busca outro atacante. Isso, a diretoria está buscando outro atacante, mas ainda existe posições carentes no elenco do Palmeiras. Palmeiras que sente muita falta do Lincoln e do Valdívia. Nem tanto. Tem o Gabriel. Nem tanto. O time é líder hoje. Sem os dois, o time é líder. O Tinga continua fazendo essa função, a função que os dois faziam. Não, mas o Palmeiras é líder com ressalvas. Os times, o Santos está apenas um ponto
do Palmeiras. E pra mim, o Santos hoje tem mais elenco do que o Palmeiras. Não, realmente, o Santos tem mais elenco que a equipe do Palmeiras, só que o Palmeiras não vai disputar a Copa do Brasil, né? E o Santos vai disputar uma Copa Libertadores. Tudo bem que os dois têm um campeonato fora o Campeonato Paulista para poder disputar, para poder pensar, né? Mas eu não vejo o Palmeiras sentindo a falta do Valdívia e principalmente do Lincoln, né? Porque o Lincoln já não vem, os dois, aliás, tanto o Lincoln quanto o Valdívia já não vem jogando muito bem e sofrendo com contusões desde o ano passado, né? Mas, E hoje... mas o Lincoln, eu até concordo com você, David, mas o Lincoln, quando ele jogou na equipe do Palmeiras, ele conseguiu fazer o papel que o Filipão desempenhou para ele. Conseguiu e o time perdia. Só lembrar do jogo contra o Goiás, né, que o Lincoln foi anulado nos 2 jogos pelo Amaral, né? Então, pra mim não sente tanta falta. O Tinga vem dando essa mobilidade, essa criação no meio campo da equipe do Palmeiras, e a equipe se achou no 4-3-3. Por mais que a equipe seja uma incógnita hoje, que ninguém confia na equipe do Palmeiras, é o líder. Perdeu um clássico, né, sem dúvida, mas a cabeça deve ser erguida. Até porque a equipe do Palmeiras hoje, pra mim, é coração. Ela é uma equipe muito aguerrida. Sim. Que joga na base do contra-ataque. Espera o outro time ir pra cima dele pra contra-atacar. Tem o próprio Patrick, que dá muita velocidade. Quando entra, dá muita velocidade à equipe do Palmeiras. E o Valdívia, todo grande jogador, como o Valdívia e o Lincoln, pra mim, no elenco, você ter esse jogador no elenco, ajuda demais a equipe. Ajuda se eles estivessem ajudando a equipe do Palmeiras. Eu não vejo os dois fazendo falta à equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu sua primeira derrota no campeonato diante do Corinthians, o que é válido. É um clássico, é uma grande equipe, né? O Corinthians vinha no mau momento, né? Perdeu, foi eliminado pelo grande Deportes Tolima da Libertadores, mas era o clássico dos extremos. Quem tiver mal é que vence esses clássicos. E o Palmeiras teve a sua primeira derrota. São 5 vitórias, 1 empate e uma derrota, com 11 gols marcados e apenas 3 sofridos. Mas pra mim, o Corinthians ganhou o jogo. Isso é líquido e certo. Mas pra mim, quem mandou no jogo... E o Palmeiras foi melhor, bem lembrado. O Palmeiras foi melhor, né? Então foi a competência de quem conseguiu fazer o gol. O Kleber perdeu o gol que normalmente ele não perde. O Maurício Ramos perdeu um gol incrível. Debaixo do gol, sem goleiro, ele perdeu o gol. Exatamente. Então, o Palmeiras tem que ter a consciência de que quando você tiver as oportunidades, você tem que matar o jogo. Contra time grandes e contra time bem lembrado, o Palmeiras foi até melhor na partida. Então, acho que nada para acender o sinal amarelo aí na equipe do Palmeiras. Vai vencer a próxima partida, um confronto difícil também contra o Americana, né, dentro de casa, no Pacaembu. Então é vencer esse jogo e novamente a luz verde volta a ser acionada no Palestra Itália. Legal, meio-dia mais 47 minutos, vamos saindo do Palmeiras, vamos falar agora as coisas do Corinthians, o time do povo. Bom, antes de falarmos do jogo de ontem, tem uma notícia aqui legal que saiu aqui, que chegou aqui pra gente, que as diretorias de Corinthians e América de Minas estudam realizar um amistoso entre as duas equipes para que a renda seja destinada à família do William Moraes. O técnico Mauro Fernandes, do América Mineiro, conversou com o integrante do Conselho de Administração do América, Marcos Salum, e se aproveitada aí a iniciativa, né, as duas equipes podem jogar. Ainda não há, no entanto, definições de local e data para o amistoso, que pode ocorrer nos próximos dias, caso o Corinthians concorde com a ideia. Eu faria uma coisa legal. Faz esse jogo na reabertura do Estádio Independência, do América, que está sendo reformado também para a Copa do Mundo. Então, você reabre as portas do Estádio Independência com Corinthians e América Mineiro. É uma ideia legal, né? Sim, é uma ideia, uma iniciativa muito boa das duas diretorias. E... Das duas não, vai lembrar que é do América. O Corinthians ainda vai ser consultado se aceita ou não fazer esse jogo. Lembrando, toda a renda da partida será revertida à família do William Moraes. Isso. Se o Corinthians aceitar fazer esse jogo, Juliano, vai ser muito bom. Porque o futebol é isso. É a solidariedade com a família do jogador, do William Moraes. Que era um bom jogador, era um jogador promissor
na equipe do Corinthians e foi emprestado ao América para ganhar mais cancha, mais experiência na equipe do América